Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, uma verdadeira clínica para a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre uma campanha que também trata feridas. É o Janeiro Branco, um convite mundial para cuidar da saúde mental. A Clínica Jardim de Deus existe e trabalha justamente nisso, na sua alma, no tratamento da sua psique, para que você tenha uma vida com melhor qualidade e você volte a viver com mais fluidez. Provérbios 4:23 nos lembra assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. O Janeiro Branco nasce de um propósito muito semelhante sobre esse princípio bíblico de Provérbios: cuidar da mente, das emoções e da nossa vida interior. Quando a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, ela não está falando apenas de uma fé moral, abstrata ou de um órgão. No contexto bíblico, o coração representa mente, emoções, pensamentos, decisões e também afetos. Ou seja, a saúde mental e a saúde espiritual, elas caminham juntas. E hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, que nos convida a refletir sobre como está a nossa mente, como estão as nossas emoções e também como anda a nossa vida interior. E hoje, para falarmos de algo falarmos de algo tão importante, que cuidar da mente não é falta de fé, é sabedoria, nós estamos com um convidado especial, que é o pastor José Eugênio. Olá a todos, graça e paz, pastor Márcio, pastor Glizério, os telespectadores. Eu sou pastor auxiliar aqui na Getsemane, atuo como professor do Koinonia, no gabinete pastoral, na coordenação dos psicólogos e psicanalistas voluntários, e vai ser um prazer estar nesse programa falando sobre saúde mental. O prazer é todo nosso, né? Sim. Pastor Eugênio, então fala pra gente um pouquinho o que você percebe hoje no cenário emocional das pessoas. A modernidade, ela trouxe instabilidade emocional. A nossa geração é a geração que hoje, né, desde os anos 2000 aproximadamente, toma mais analgésico, tá? Hoje nós vivemos numa atividade intensa, essa atividade intensa, ela estressa e o estresse provoca esse desequilíbrio emocional. A proposta da campanha, né, o Janeiro Branco, ele vem em parceria aí com a Organização Mundial de Saúde, que vai definir cores para os meses, tá? Que é o Novembro Azul, o Outubro Rosa, né? E em Uberlândia, 2014, um grupo de psicólogos orientados pelas dificuldades que tinham ali, né? Leonardo Abraão, se não me engano, começou uma campanha de prevenção à saúde mental no mês de janeiro. E aí eles denominaram de Janeiro Branco. Sim. O que foi excelente, porque realmente a gente tem, não só na questão da modernidade, mas a gente tem um time de final de ano e de início de ano que é extremamente estressante. E isso acaba implicando na saúde mental. Nós temos um mês intenso, que é o mês de dezembro, né, que é um mês de compras, é um mês de festa, um mês de atividade, de comilância, né? E aí vem o mês de janeiro, encerrando o final do ano, o mês de janeiro abre o ano. E ele abre o ano trazendo as contas de dezembro, as expectativas para o próximo ano, né? Então, essa gangorra, esse alto e baixo, traz um desequilíbrio emocional e, por consequente, aí, doenças de fundo emocional, né? As doenças psicastênicas. Sim. Tá? Traz também o peso, né, dos excessos que foram cometidos no final do ano, e também essa campanha foi, né, trazida justamente para janeiro, porque é quando as pessoas estão ali iniciando os planos, planejamentos, propósitos. Então, por que não dar um olhar especial para a saúde mental e incluir ela também no planejamento, né? A saúde mental hoje é o nosso grande desafio, porque para a saúde mental, a gente precisa do equilíbrio. Sim. Partindo do pressuposto que o ser humano ele é biopsicossocial, para se ter saúde, você tem que ter um equilíbrio psíquico, né, biológico e social. Uhum. Obviamente, isso é uma conjectura. Nós buscamos isso, mas não necessariamente atingimos isso. Isso até é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Para termos saúde mental, a gente tem que trabalhar na prevenção,
né? Na percepção e no tratamento. Sim. São 3 processos diferentes, né? Na percepção, aliás, primeiro, é isso mesmo. Na percepção, o que a gente tem que ter? Esse entendimento de como nós estamos, como está a nossa saúde, né? E na questão do tratamento, aí é buscar a ajuda do profissional, né? Mas na prevenção, que talvez é a mais importante, nós temos que focar em termos de saúde mental, em comer bem, dormir bem, fazer exercícios que são prazerosos, né? Por quê? Porque isso traz uma resistência orgânica maior, e essa resistência orgânica maior é que vai nos ensinar a lidar com as dificuldades que são cotidianas, rotineiras. Todos os dias nós temos problemas. Todos os dias nós temos que resolver problemas. E quando nós não fazemos isso, isso se acumula. Sim. E se acumulando, vem desequilíbrio, e vindo desequilíbrio, nós temos um cansaço para além do físico, que é o mental. É muito mais difícil você trabalhar no cansaço mental, né? Que hoje a síndrome de burnout está aí trazendo dor de cabeça para todo mundo, né? Porque nos foi ensinado a trabalhar. Então nós trabalhamos num ritmo tão grande que hoje nós não conseguimos frear esse ritmo. E isso está afetando a nossa saúde. Então ou a gente trabalha demais, ou a gente trabalha de menos, né? E isso tem impactado a nossa geração em termos de saúde mental. Né? Nós não conseguimos relaxar. E quando nós vamos relaxar, às vezes por volta das 22, 23 horas, nós temos tanta agitação, tanta inquietação interna em nós, que é difícil às vezes dormir, né? E hoje nós temos vários problemas associados ao sono e à qualidade de sono. E a qualidade de sono, ela implica também diretamente na saúde mental. Verdade. Né? Então, assim, hoje é um desafio na modernidade, a saúde mental. Cuidar de si, no sentido de cuidar do corpo, né? Cuidar da mente, né? E cuidar dos que estão à nossa volta, que é a questão social. Numa modernidade assim que busca tanto ser sempre, eu preciso sempre ser produtivo, quando a gente fala em parar para cuidar de si, cuidar da saúde mental, ainda acaba sendo um tabu, né? Não, eu não posso parar. É um tabu. É verdade. Agora, diante desse cenário que a gente está descrevendo aqui, a população, de um modo geral, ela é resistente ao cuidado emocional? E se é resistente, por quê? Vamos falar em termos de saúde, pastor Márcio. As mulheres são menos resistentes que os homens. Os homens são mais resistentes à questão da saúde. Até por uma formação cultural, né? O homem se entende forte o suficiente, então ele não cuida da saúde. Ele não vai no médico, ele não faz prevenção, né? Então, talvez as doenças que mais assolam as mulheres de fundo emocional é depressão e ansiedade. Não são as doenças que mais afetam o homem. As doenças que mais afetam o homem é infarto, né? Então, assim, por quê? Porque o homem não cuida muito da sua saúde. Então, quando ele vai cuidar da saúde, ele já está com um problema instalado, né? Ir no psicólogo, no psiquiatra, isso às vezes é um tabu para o homem. Imagina assim que, assim como para ir para o médico mesmo, se ele não está se sentindo bem, tanto pior ainda para o homem, né? Nesse ponto de vista, é o homem também procurar, então, um apoio, uma ajuda psicológica. Normalmente não procura, só quando já tem um problema instalado, né? Eu gosto até de brincar com a situação, né? Quando eu atendo alguns homens, né? No gabinete ou no consultório psicológico, que ele está ruim. Aí alguém o conduz ao médico. Ele melhora, ele não segue e vai para o médico, ele volta para casa. Porque ele, muitas das vezes, ele tem esse treino de ser autossuficiente. O homem, na verdade, ele coloca muito a sua vida em risco sem perceber. E quando ele vai perceber, a sua saúde mental já está abalada. Aí não é nem prevenção, nem percepção, já é o tratamento. Ele precisa do tratamento logo. As mulheres, elas são mais solícitas em procurar ajuda. Verdade. Para o homem ainda, buscar ajuda médica, né? Principalmente quando a gente fala na área da saúde mental, né? Seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, para ele é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de fraqueza. É um sinal. Eles se veem, infelizmente, como sinal de fraqueza e optam por não ir e podem agravar o problema ou deixar com que ele se instale ali de forma... Esse é o grande desafio.
né? O mundo dos homens ele é competitivo. E nessa competição ele não pode se imaginar, se sentir fraco. Então ele tem que produzir. E ele encaixa muito bem na lógica, né, da sociedade moderna e produtiva, né? Até da Organização Mundial de Saúde, que vai associar a saúde a você ser produtivo. Você produz, né, você trabalha e você tem consciência dos seus atos, da sua realidade. Tá? Entretanto, isso acaba afetando o homem, porque não podendo demonstrar fraqueza, ele acaba esticando a corda para ele mesmo. Sim. Então ele não previne, então ele não percebe, ele não se percebe, né? Então ele vai ser tratado. E normalmente ele é conduzido, ou por uma mãe, ou por uma irmã, né? Ou pela própria esposa. Né? Quando ele chega por um tratamento assim, em termos de saúde mental, não muitos chegam sozinhos por iniciativa própria. Eles são conduzidos. E existe alguma recomendação para mudar esse cenário? Consciência. O propósito do Janeiro, né, Branco é exatamente a conscientização sobre saúde mental. Né? Então, a gente não consegue reformar ou reformular o pensamento de uma época, de uma era, em tempo recorde, né? Em anos. Nós trabalhamos isso paulatinamente todos os dias. O propósito da campanha é trazer essa consciência, assim como é também com as outras cores, né? A consciência da saúde física que ele precisa, então ele vai prevenir do câncer de próstata, né? Ele vai prevenir das questões também que são emocionais, né? Porque o homem, ele sente também a questão emocional, só que muitas vezes ele não se expressa emocionalmente. O homem, normalmente, ele tem essa dificuldade de se expressar emocionalmente. Né? As mulheres, às vezes, reclamam muito, né? O homem é muito calado. Né? Alguns gostam até de brincar, ele tem a caixinha do nada, ele fica na caixinha do nada. Né? Normalmente, ele opta por não dizer. E na saúde mental, nós sabemos, né? Pela psicanálise, pela psicologia, pela psiquiatria, que aquele que se cala, adoece. Então, ele adoece muito mais também por causa disso. Né? E, obviamente, toma mais analgésico por causa disso também. Porque da natureza do homem, por ter mais músculos, né, e por ter também essa dificuldade de se expressar, ele precisa extravasar as suas tensões emocionais de alguma forma. Então ele precisa de exercício físico. Né? Ele precisa se resguardar aí mentalmente fazendo exercício físico, ou numa academia, ou fazendo uma caminhada, ou praticando um hobby que vai exercitar ali, né, o seu corpo, para que diminua o cortisol e ele produza dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios do bem-estar e da saúde. Muito bem. O importante é cuidar, né? O importante cuidar é se cuidar. E se cuidar, porque o homem normalmente ele cuida dos outros. Se cuidar. Mas ele não se cuida. Então Exato. O importante é se cuidar e cuidar. E é importante a gente lembrar que a Clínica Jardim de Deus, ela é um espaço seguro para esse cuidado também, né? Lá a gente tem, além das palestras que trazem conhecimento, então falam a consciência, porque às vezes, não só os homens, né, mas as mulheres também, as pessoas que vão lá, estão passando por algum tipo de sofrimento ali, emocional, psíquico, e às vezes tem dificuldade de identificar, então as palestras falam a consciência e trazem conhecimento, mas também é um ambiente seguro onde que, através do atendimento individual, as pessoas podem experimentar se abrir, né, no ambiente seguro, e o que pode gerar na pessoa uma identificação ou um desejo de continuar esse processo. Você vê que a Clínica Jardim de Deus é um espaço seguro, que ela pode contribuir nesse auxílio, né, do cuidado da saúde mental, tanto para homens quanto para mulheres? Sim, a Clínica Jardim de Deus é esse espaço seguro. Né? Participo desse trabalho, né? E é um lugar de escuta, mas é um lugar também ali de você estar atento às outras necessidades de orientação, as questões físicas, as questões espirituais, né? Por quê? Nós não recebemos só homens ou só mulheres, né, na Clínica Jardim de Deus. Recebemos os dois. Sim. E às vezes a queixa é diferente, né? Mas o fundo é o mesmo, que é esse adoecimento da saúde mental em função, às vezes, né, do que passou com traumas, com dificuldades, privações,
né? Que se transformaram aí, né, em abandono, em bloqueio, se transformaram em feridas, Sim. que são emocionais, né? Então, o espaço da Clínica Jardim de Deus é um espaço seguro para trabalhar isso, principalmente com ética, principalmente com sigilo, né? E quando não necessário, a Clínica da Jardim de Deus oferece ainda o pós-clínica, que é um atendimento de orientação psicológica ou psicanalítica em até 2 atendimentos, com aqueles que ali ainda precisam de um atendimento para continuar o seu processo de cura. Isso Eu recomendo. É importante para a pessoa entender que a cura ela é um processo. A cura é um processo. É claro que existe um milagre, que é instantâneo, mas que a gente pode considerar que a cura é um processo. Então, a clínica é o início. A pessoa identificar, colocar para fora, começar a se tratar, mas em muitos casos, ela vai ser necessário ela dar essa continuidade, né? O pós-clínica. Quando vemos no relato bíblico, você tem várias formas de cura. Textos lá dos evangelhos citam Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo, passando nos olhos, né, no globo ocular de uma pessoa cega de nascença, ele ficou curado. Então, é um processo. Temos, às vezes, uma ação instantânea. A mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus. Jesus nem a percebendo dela, ela vem, toca em Jesus, é curada. Então, ali é um momento espontâneo. Então, o processo de cura, ele depende de uma ação sobrenatural, mas, às vezes, ele depende também de uma ação que ela é individual, que é do próprio indivíduo. Hipócrates, 2500 a.C., ele dizia, né, antes de tentar curar uma pessoa, pergunte a ela se ela quer ser curada. Né? Então nós precisamos de uma ação conjunta para haver esse processo de cura. Precisamos do comprometimento do indivíduo, precisamos de uma ação medicamentosa às vezes, precisamos de uma ação de fé, né? Que a gente chama isso na igreja, né? Se formos aí para o domínio da ciência, o efeito placebo, né? A pessoa tem que querer buscar essa cura, né? Porque existem curas que são instantâneas, mas existem curas que são processuais, né? Nós não dominamos esse processo, nós fazemos parte desse processo, então nós somos facilitadores, né? O agente de saúde, né? O profissional de saúde, ou o conselheiro na clínica, ele faz parte da engrenagem que vai propiciar a cura. Mas ele não é a única engrenagem. Exato. Realmente, e buscar a cura precisa também ser um ponto de partida, algo que nós precisamos desejar, precisamos querer isso. Não é? Isso. Você estava mencionando aí, né, essa frase de Hipócrates, e realmente Jesus, na grande parte das suas curas, ações de cura, ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Isso. Né? Em muitos casos, porque realmente depende dessa interação, depende desse desejo, dessa busca, e para alguns casos nem sempre isso está claro ainda na vida da pessoa que está com o problema. Então isso é algo fácil de determinar. Eu vou buscar a cura, mas e se eu não souber o que eu tenho? Se eu souber se eu preciso da cura? Essa é uma questão interessante, porque quando Jesus faz isso, ele alinha o propósito, né? E traz essa conexão do que a pessoa precisa como objetivo de vida. Porque para algumas pessoas não é aceitável ou não é lucrativo que ela seja curada. Porque às vezes a enfermidade traz mais benefício. A enfermidade às vezes propicia um afeto, um carinho. Tem um ganho secundário, né? Um ganho secundário, que nesse caso é primário, né? Porque assumiu a parte principal, né? Então, o sintoma, ele vai estar ali contínuo e a pessoa, não é que ela não vai querer a cura, porque isso é inconsciente, né? Ela não tem domínio disso, mas ela acaba, às vezes, se sabotando no processo para que não fique inteiramente curada, porque tem esse ganho secundário aí do afeto, do carinho, do trato. Então, Clínica Jardim de Deus, nós trabalhamos, primeiro, esse processo da pessoa querer ser curada. Segundo, a questão da consciência de si e do que implica isso. E a terceira, né, o terceiro ponto, é essa mudança de estilo de vida. Porque ninguém vai ser curado se não mudar o seu estilo de vida. Aliás, a cura força um novo estilo de vida. Né?
Olha o homem que foi curado, aquele paralítico, né? Que 3 amigos o desceram pelo telhado e ele foi curado. O estilo de vida dele foi mudado. Sim. Gerou uma repercussão enorme, né? Jesus foi até acusado de estar ali fazendo alguém trabalhar no sábado, né? E aquele homem, obviamente, teve que trabalhar, teve que carregar o seu leito. Então, o processo de cura, a cura, ela implica numa mudança de estilo de vida, né? E normalmente é necessário uma consciência, porque às vezes o ser curado implica, né, em você sair do seu lugar, em você se mover, né? E a doença, ela é incapacitante, ela paralisa. Agora é interessante também, porque embora a gente entre muito e trabalhe muito com essa questão de cura pela necessidade e tudo mais, mas também existe um outro aspecto que a gente pode avaliar, que é o cuidado, né? Eu também devo ter a consciência que eu preciso cuidar da minha saúde. Tem coisas que eu não posso determinar a respeito. Às vezes um desequilíbrio emocional pode estar numa origem lá na infância ainda, na criação, que não foi por falta de cuidado, porque realmente foi falta de cuidados com a pessoa que precisava de cuidados. Mas eu também preciso entender que eu preciso cuidar também da minha saúde mental, porque isso também pode honrar a Deus. Claro, claro. Não partimos do pressuposto que nós somos templo do Espírito Santo? Se somos templo do Espírito Santo, esse corpo que é a casa precisa estar limpa, organizada, né? Bonitinha, cheirosinha, limpinha, porque isso é sinal de saúde também. Isso é sinal de cuidado também. O cuidado e o autocuidado, ele reflete nessa saúde. E que tipo de coisas nós podemos fazer para promover esse cuidado com a saúde mental? Nós temos aí a questão da prevenção, né? Sim. A prevenção. Então, a prevenção, ela vai trabalhar com o quê? Uma boa alimentação, tá? Evitar aí, né? Comer coisas fora da sua alimentação, embutidos e industrializados, né? É importante a alimentação. A alimentação é remédio também. O Gilles, né? Que é um grande nutrólogo, vai trabalhar isso, né? Nós somos o que comemos, né? Então, a comida, ela é muito importante, tá? Junto com a comida, o exercício físico ele é muito importante, porque com o exercício físico nós temos a possibilidade de realizar a catarse. O que é a catarse? É ter essa válvula de escape. Nem tudo eu consigo falar, nem tudo eu consigo realizar, então eu preciso extravasar isso em alguma coisa. Se eu não extravasar fisicamente, eu vou extravasar brigando com alguém. Muitos casais brigam, muitos irmãos brigam, porque não tem uma válvula de escape, né? Então, é fundamental o exercício físico, com alimentação, com hobby, porque nós precisamos de pausas. A vida é movimento, mas as pausas são fundamentais. Pausa para o café, pausa para o almoço, intervalo para o comercial, né? Nós precisamos de pausas. Essas pausas, elas ajudam a estar fazendo aí o backup, a organização da nossa mente. Por quê? Se nós temos um excesso de informação no trabalho, na igreja, na escola, nós vamos sobrecarregar nosso aparelho psíquico. Sobrecarregando nosso aparelho psíquico, nós precisamos de uma pausa para poder salvar na nossa memória esses arquivos. Se isso não acontece, gera o estresse, né? E às vezes isso é silencioso, né? O estresse é silencioso. Você está bem? Estou bem. Está bem, mas está sem pausas. E aí vem a pausa forçada. A pausa forçada pode ser num hospital, a pausa forçada pode ser numa síncope nervosa, a pessoa simplesmente desmaia, né? Eu estou falando isso, e eu sou um profissional da área de saúde, né? Eu estava vivendo um momento que eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sem descanso, né? E eu tive um lapso de memória por 10, 30 segundos, mas foram o suficiente para mim capotar o carro. Né? Então, se você não faz essa pausa, o seu próprio organismo faz. Mas ele faz, às vezes, com um prejuízo muito maior do que você conscientemente parar. Né? Então, a saúde mental ela precisa
de exercício físico, né? Ela precisa de uma boa alimentação, precisa de uma boa noite de sono, né? E se você tem um dia agitado, você não vai chegar em casa às 22 horas e dormir. Você tem que ter esse período de pausa, de relaxamento, de desacelerar para poder dormir. Né? Pensa na metáfora de um carro. Você está dirigindo um carro. Você está a 60 ou está a 100 km por hora. Aí você precisa parar. Você não vai parar imediatamente. Porque se você pisar abruptamente no freio, você vai capotar o carro. Né? Então você tem que desacelerar para poder parar. Para depois, se você quiser se deslocar, acelerar. Não é isso? Então o nosso corpo é a mesma coisa. A nossa mente é a mesma coisa. Não dá para ficar acelerando e desacelerando e sem critérios, porque senão você acaba aí desgastando demais o seu aparelho psíquico, né? Sem pausas, sem combustível, né? Porque o que é combustível para a mente? É a diversão, é a parada, né? Porque você vai estar ali extravasando, não só fisicamente, mas mentalmente, tá? E junto com isso, a questão da conscientização, né, dos seus limites, porque toda vez que nós vamos próximos ao nosso limite, limite físico, limite orgânico, limite mental, acende uma luzinha de desgaste, né, que é o estresse, né, que pode virar outras doenças ligadas ao estresse, que são o fundo emocional, né? Então a gente precisa investir realmente no nosso autocuidado, né? No exercício físico, num ser sedentário, numa boa alimentação, né? Em pausas para descanso e hobby, férias, pausas, né? Isso é de fundamental importância para a nossa saúde mental. Sim, muito bom. Essas palavras, essas orientações que nós temos, que nós recebemos, que nós discutimos aqui, são palavras também que nos ajudam a entender que para alcançarmos a qualidade de saúde, qualidade de vida, nós também somos responsáveis, nós precisamos também tomar algumas atitudes, precisamos também ser orientados sobre o que precisamos fazer. Muitas pessoas têm passado pela clínica Jardim de Deus e têm vivido experiências dessa área, dessa região, dessa circunstância, e têm crescido e tem sido algo transformador na vida delas. Então, eu gostaria que você acompanhasse esses testemunhos que vamos ver logo a seguir. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marisa Ornelas, sou membro da Igreja Presbiteriana. E eu estava buscando de Deus um avivamento. E eu encontrei, através das palestras da clínica Jardim de Deus. E eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz, e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a Clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Olá, pessoal, eu sou Daniela, eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos, e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. O Janeiro Branco é sobre uma página em branco, onde você pode recomeçar, onde você pode olhar para dentro, onde você pode permitir
cuidar e ser cuidado. E a Clínica Jardim de Deus também é um espaço onde você pode se permitir ser cuidado através de uma equipe qualificada para te acolher, onde você tem um ambiente seguro. Venha tratar as feridas da sua alma no Jardim de Deus. Consulte a nossa agenda anual, já está disponível para você e venha ser curado das suas emoções. Você também pode ir caminhar conosco no culto Jardim de Deus, toda quinta-feira às 19h30, no Salão Diamante da Igreja Batista Getsemane. Se você deseja mais informações, acesse o nosso WhatsApp. É 319-7220-9899. Acesse nosso site www.clinicajardimdedeus.com.br e faça já a sua inscrição. Nós aguardamos você nessa caminhada de cuidar de si mesmo. Cuidar da mente também é um ato de fé. Se permita esse cuidado, escolha viver inteiro. Cuidar da mente também é espiritual. Agradecemos e queremos ver você também no próximo programa Jardim de Deus. Até mais!